Imagine que estamos andando pela planície, conforme aquela alegoria dos lobos. E lá na planície estamos raciocinando sobre Deus. E sempre que tentamos fazer isso, os lobos aparecem, desafiando o nosso raciocínio. E já fizemos algumas coisas, né? Deduzimos o seguinte: se Deus é completo em sua justiça, então existe reencarnação. Esse parece ser um argumento forte, né? Deus completo em sua justiça, mais espíritos implica em reencarnação. Esse parece ser um argumento forte, pois a premissa justifica bem a conclusão. Afinal, Deus é justo, infinitamente justo. É interessante, né? Pensando em justiça divina, olha só uma outra questão que nos aflige muito, principalmente os crentes, que é a seguinte questão: por que Deus, sendo perfeito, ele é completo na sua perfeição, por que Deus, sendo perfeito, criou o mundo imperfeito? Cara, que questão, né? Pensando nisso, o filósofo Leibniz disse algo parecido, né? Se Deus existe, de onde vem o mal? Mas, e se Deus não existe, de onde vem o bem? Cada questão, né? Vamos então raciocinar logicamente sobre uma questão dessas aí, né? Vamos raciocinar logicamente sobre o seguinte: por que Deus, sendo perfeito, criou o mundo imperfeito? Vamos fazer um raciocínio lógico análogo ao raciocínio feito por vários teólogos cristãos, mas sempre lembrando da alegoria dos lobos. Do ponto de vista da nossa alegoria, estamos correndo pela planície, procurando por um caminho que nos dê uma resposta a essa questão. E como sabemos, os lobos estarão sempre por perto, nos colocando em xeque, contrapondo o nosso raciocínio. Mas mesmo assim vamos raciocinar, correndo o risco de ser mordido por algum lobo. Vamos então raciocinar logicamente, né? Mas se é raciocínio lógico, isso significa estabelecer argumentos e depois procurar por justificativas que possam qualificar os nossos argumentos como bons ou fortes. Mas o que é um argumento? Lembre. Um argumento é uma implicação na qual, de um lado, temos premissas. E as premissas implicam a conclusão. Nesse caso, estamos querendo argumentar sobre a questão: por que Deus, sendo perfeito, criou o mundo imperfeito? Isso significa que a nossa conclusão final é aquela que diz que o mundo é imperfeito. E de outro lado, suponha como premissa um Deus completo. Ou seja, vamos considerar a existência de um Deus completo na sua perfeição. Isto é, Deus que é completo na sabedoria, no amor, na justiça, na inteligência e tudo mais. Em outras palavras, por exemplo, pense em algum atributo ético. Quanto a esse atributo, Deus é completo na sua perfeição. Um Deus completo em todas as suas virtudes. Um Deus infinitamente perfeito.
Puxa, mas se Deus é assim, temos uma implicação. Presta atenção. Se Deus é completo, então ele tem que ser único. Opa! Deus completo implica Deus é único. Por quê? Vamos raciocinar sobre essa implicação. Suponha por absurdo que existem dois deuses diferentes. Um Deus A e um Deus B. Mas se são diferentes, A e B, um deles tem algo que o outro não tem. Um deles é um pouco menos que o outro em algum atributo. Nesse caso, um deles não é completo. Mas, como A e B são deuses, os dois deveriam ser completos. Conclusão: A é igual a B. Olha só, né? Portanto, desse raciocínio temos a seguinte implicação: se Deus é completo, então ele é único. Opa, vamos olhar para esse argumento e perguntar: onde estão os lobos da planície? Aqueles lobos da alegoria, né? Será que a argumentação é boa, né? Puxa, vale a pena pensar nisso, cara. Né? Devemos olhar para trás. Né? Pode haver lobos mordendo nossos calcanhares. Né? Poxa, mas parece que nesse caso eles estão a certa distância, né? Os lobos não estão aqui perto da gente. Parece que não estão mordendo nossos calcanhares. Supõe agora um outro argumento. Como premissas temos o seguinte: Deus completo mais espíritos. Isso é, Deus completo e aquela ideia de que somos duais. Somos corpo mais espíritos. E que a nossa razão e nossos afetos estão no espíritos, não é? Temos lá nas premissas os espíritos, que somos nós. Puxa, mas então lá nas premissas temos espíritos que são diferentes de Deus. Afinal, com certeza não somos Deus. Veja que os lobos ainda estão a uma boa distância, né? É claro que somos diferentes de Deus, não somos perfeitos, está longe. Observe então o seguinte: nesse caso, nas premissas, temos dois tipos de entidades diferentes entre si: Deus completo mais espíritos. Dessas premissas, concluímos que os espíritos possuem defeitos. Eles devem ser imperfeitos, pois são diferentes de Deus. E Deus é a única entidade completa em todos os seus atributos éticos. Deus é único. Ou seja, os espíritos não são completos, não são como Deus. Eles são imperfeitos. Por quê? A única coisa perfeita e completa é Deus. Ele é único. Portanto, preste atenção. Se existe algo diferente de Deus, como os espíritos, essas entidades devem ser imperfeitas. Conclusão desse raciocínio: se temos como premissas Deus mais espíritos, concluímos que os espíritos são imperfeitos, pois Deus é o único perfeito. Concluímos por um raciocínio lógico.
Mas, na verdade, nem precisaria ter um raciocínio lógico, né? Basta olhar para a gente e a gente vê que a gente é imperfeito mesmo, né? Então a gente olha do lado e certifica que, de fato, existe um mundo imperfeito, né? Um mundo imperfeito, cheio de pessoas imperfeitas, espíritos imperfeitos. É claro que nesse caso não seremos radicais como Berkeley, né, um filósofo Berkeley, é imaginar que estamos em uma matrix e que tudo é puro sonho e imaginação, né, e que o mundo imperfeito não existe, e que a condição para a sua existência é que seja diferente de Deus, né? Puxa, não sei lá. Puxa, mas então, olha só. Deus é o único ser completo na sua perfeição. Pensa sobre isso. E aí então surge de novo a questão. Por que Deus, sendo perfeito, criou o mundo imperfeito? Por quê? Para que ele pudesse criar alguma coisa criada não poderia ser igual a Deus. E ele é o único ser perfeito. Né? Suponha então duas situações. A primeira em que Deus está sozinho. E a segunda, na qual já temos um mundo. Portanto, primeira situação, Deus. Segunda situação, Deus mais o mundo. Olha, do ponto de vista da perfeição, a primeira situação é muito melhor que a segunda. A primeira situação é perfeita. Nela só temos Deus perfeito. Já na segunda, apesar de termos Deus perfeito, temos também um mundo imperfeito. Ali naquele mundo nós estamos incluídos lá dentro. Afinal, o que fez Deus sair da primeira situação para a segunda? Essa que é a questão, né? Poxa. Outro dia alguém me disse o seguinte, que teria sido a inteligência perfeita de Deus. Eu não sei, é difícil imaginar o que deduziria uma inteligência perfeita nesse caso, né? Será que a dedução da inteligência perfeita a levaria em direção a uma situação pior? Eu não sei, cara. Parece que, raciocinando assim, os lobos mordem nossos calcanhares, né? Mas assim não tá bom, cara. Mas então, o que poderia ser, né? Sair de uma situação de perfeição em direção a uma situação que não é perfeita. Puxa, para entender melhor, suponha uma situação mais simples. Que ocorre bem ao nosso lado. Suponha uma mulher. Vamos considerar a mulher porque ela é mais sensível que o homem. Decididamente as mulheres são superiores no amor, na afeição que possuem pela família, por exemplo. Você já pensou no Dia das Mães? Dia das Mães, puxa, só perde para o Natal. E o Dia dos Pais? Ali é mais segunda linha. Suponha então duas situações. A primeira é a seguinte: a mulher está sozinha. E a segunda, ela está com um filho, com paralisia cerebral em uma cadeira de rodas. Portanto, primeira situação, a mulher. Segunda situação, a mulher e o seu filho. Tá? Do ponto de vista da perfeição, pelo menos em relação à perfeição que consideramos usualmente, né? É claro que a primeira situação é muito melhor que a segunda. Puxa, a mulher está livre, está tranquila, não tem preocupações aqui, tem um filho com paralisia cerebral dependente dela.
E aí então fazemos a seguinte pergunta para a mãe: se ela desejaria voltar à primeira situação. Olha, eu diria que na maioria dos casos, cara, é incrível isso. Dada a superioridade das mães, elas respondem que não. Mas por quê, cara? Cara, ela responde que não, ela quer permanecer nessa situação, presta atenção. Mas o que temos aqui? Temos amor, cara. Um amor de mãe que é enorme. Isso é incrível. Pensando nisso, veja o que Kant disse a respeito das mulheres. Kant, filósofo Kant. A sabedoria das mulheres não é apenas raciocinar. É muito mais. É sentir. Vamos então agora voltar a pensar em Deus, né? Afinal, o que fez Deus sair da primeira situação, na qual temos apenas Deus, na direção da segunda situação, Deus mais o mundo? O seu amor infinito. Deus aceitou a diminuição da qualidade de seu contexto inicial devido ao seu amor infinito. Tudo isso para que fosse possível a nossa existência. E assim, Deus admite a sua convivência com o imperfeito que somos nós. Veja então que o amor de Deus é um amor de retirada, de renúncia, de distanciamento. Ou seja, por amor, Deus recua e aceita o mundo imperfeito. Ele renuncia à situação inicial perfeita para criar um mundo imperfeito. Além disso, ele se distancia para que possamos ser livres. Olha que coisa incrível. Um mundo de espíritos livres para se expressarem, digamos, mesmo sendo imperfeitos. Raciocínio interessante esse, né? Poxa. Para finalizar, algumas perguntas. Será que os lobos estão por perto, né? Será que estão mordendo nossos calcanhares? Será que raciocinando desse jeito nosso raciocínio está bom? Vale a pena pensar com muita força sobre isso, o que não é fácil. Mas mesmo com esses lobos por perto, vamos continuar. Assista os próximos vídeos para continuar exercitando o raciocínio sobre Deus e entender o lugar onde está a fé.